Olá, pessoal, eu sou Ana Lúcia Emerick, coordenadora da Academia IVG, e dou as boas-vindas a vocês. Sou também mentora, fundadora das empresas Empoderamento Feminino e Aprenda Aqui Treinamentos, facilitadora e tia coruja nas horas vagas. Estou aqui com o Diogo Tadei. E o tema do nosso episódio será roda de conversa. Diogo, dei uma gaguejada aí no seu nome, então você se apresenta, por favor, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Oi, Ana, obrigado. Para mim é um prazer, é uma honra estar com vocês. Meu nome é Diogo Tadei, né? A gente vai falar de roda de homens, né? E eu sou mentor também, facilitador, estamos juntos nessa jornada, viu, Ana, de facilitar e de ajudar as pessoas, né? Eu sou idealizador do Ilumina, né? A gente apoia e acredita um empreendedorismo mais humano e consciente. E junto com essa jornada, eu também sou pai, né, de 2 meninos, do Pedro, de 8 anos, do Antônio, de 6 anos, e tenho uma parceira de mais de 13 anos, que é a Natúcia, que é minha esposa, e a gente vai falar um pouquinho desse lugar do masculino, né, onde é tão relevante, tão importante a gente questionar que homens queremos ser para a sociedade, para nós mesmos e nas nossas relações, que eu chamo de significativas, seja com os nossos filhos, as nossas parceiras de jornada, ao mesmo tempo com a sociedade como um todo. É um prazer, é uma honra, obrigado pelo convite, Ana. Tomara que a gente contribua um pouquinho com quem está ouvindo a gente aí. Diogo, eu que agradeço aí a tua disponibilidade, você ter topado estar com a gente. Acho que é um tema que é super relevante, né? E para começar, eu queria te fazer uma pergunta de como é que surgiu, né? Assim, o que aconteceu aí que te motivou, que te mobilizou para você criar esse programa dessa roda aí de conversa de homens? Bora lá, muito curiosa essa história, né? Na verdade, eu sou um dos idealizadores, junto com o Danilo Godoy, que é um grande amigo meu, e o Marcos Paulo, que é um fotógrafo. E o Danilo me ligou, ele falou assim, ele estava muito incomodado, porque ele estava com uma bebê recém-nascida no elevador do apartamento, e ele estava com a bebezinha e com uma outra piquitica do lado, né? E aí uma pessoa entrou mais velha e olhou para ele assim, meio de canto de olho, e trouxe uma pergunta que mobilizou ele a partir para a ação, que foi assim: meu Deus do céu, cadê a mãe dessas crianças, né? E aí ele se sentiu muito incomodado e falou: puxa vida, mas eu sou o pai, né? Qual é o problema de eu ser pai e estar com 2 crianças pequenas no elevador do meu prédio? E aí esse lugar que a gente sempre se questionou, aí ele me ligou para falar sobre escola, educação e tudo mais. E a gente ficou num papo que era para ser uma pergunta e resposta ali de 10 minutos, a gente ficou quase 1h30 conversando sobre esses temas, que eu também estava incomodado com uma série de questões da minha jornada, que a gente olha para esse lugar do homem, né, como pai, e acho que é muito importante isso. Quando eu comecei, né, então quando meu filho mais velho nasceu, eu acho que tem umas frases bonitas que nasce o filho, né, nasce a mãe, eu acho que nasce o pai também, mas nasce um novo pai, né? Porque que pai que eu quero ser, né? O que eu quero? Então são perguntas provocadoras que a gente pode ir para um lugar comum, né? E ao mesmo tempo eu posso me questionar com a minha própria identidade, né? E o que eu quero educar para o meu filho, como eu quero educar meu filho, como que eu quero que ele seja educado. E através dessas perguntas e dessa conversa que a gente teve, eu e o Danilo, a gente falou, minha esposa tem uma escola de educação infantil, a gente levou essa ideia e falou assim: puxa vida, vamos, eu acho que deve ter, é possível, outros homens também que querem ampliar essas questões da paternidade no primeiro momento, Ana. E depois, eu levei essa ideia para minha esposa, a gente, em uma das reuniões com as famílias, né, a gente propôs de começar esse grupo, o grupo de homens, primeiro dessa escola, e a partir daí, alguns homens se interessaram. A gente fez o convite com data, com hora, na própria escola, num dia à noite, e a gente começou a conversar sobre esses temas da paternidade. E a partir daí, que então essa roda nasceu de uma forma muito simples, de um questionamento meu, do Danilo, e depois o Marcos entrou como parceiro nessa jornada, e a partir daí, então, a gente começou a ampliar um monte os temas, né? A gente não fala só da educação, mas a gente fala das nossas emoções, a gente fala da nossa sexualidade,
porque dentro do que aprendemos, né, sobre ser homem, eu vou falar na primeira pessoa, né, porque às vezes outros homens não aprenderam a ser homens assim como eu aprendi. Então, mas quem está ouvindo se sinta representado ou não, né, mas o que é muito comum na roda, e falo por mim, representando esse grupo, é que a gente vem numa construção de masculino muito relacionada à competição. E eu acho que a raiz, no fundo, eu vejo que a raiz, que a gente chama de masculinidade tóxica, está extremamente relacionado com esse lugar da competição. E por quê? Porque a gente compara tudo. Né? A gente entra com os bullying na escola, lá não vou falar de educação infantil, mas no fundamental, né, que a gente chama que é primeiro ano, né, para frente. Os pequenos não tanto, mas a partir da quinta, sexta série, a gente começa nesse lugar. Eu estava ontem correlacionar esse assunto num projeto de mentoria do ensino fundamental que eu estou ajudando a estruturar. E olha que interessante, trouxeram estudos que da quarta, quinta série, as crianças, principalmente a primeira, segunda, terceira e quarta série, as crianças elas perguntam muito para os professores. E olha que loucura isso, né? Na quinta, sexta, sétima e oitava, e o nono ano agora, o nono ano, esse estudo trouxe, eles estão calados. Então, por que acontece da quinta para o nono ano um processo de bullying, de você fazer uma pergunta, e quem faz pergunta é burro, quem faz pergunta não sabe a resposta. E aí esse lugar de, dependendo como é a intervenção da escola e do educador que está ali naquela sala, e que muitas vezes não é um educador, é um professor que tem as respostas certas, né? E a gente está, então, nesse momento, se questionando um pouco das perguntas. E aí o homem, então, relacionando a isso, ele vai ficando quieto, ele não se conhece, ele não sabe sobre as suas emoções, e se ele sente alguma coisa, ele não pode se expressar, esse lugar do chorar, né? O homem tem que ser forte, né? O tempo todo nas organizações, o homem tem que deixar as emoções em casa. E quantas frases que a gente vem ouvindo desde criança. Eu lembro de uma, e eu sei que os pais sempre têm muito boas intenções, né? Nenhum pai, pelo menos eu imagino assim, normal, né, sem alguma psique, né, alterada, assim, ele vai querer educar o seu filho com os melhores recursos do mundo. Ao mesmo tempo, esses recursos que ele aprendeu com o seu avô, muito, muito provavelmente, e ele não teve uma rede de apoio de outros homens ajudando ele sobre educação. A gente não é preparado, então, o nosso modelo de sociedade é preparado para o mercado de trabalho, né? A gente tem formações de liderança e tantas outras coisas do tipo, mas a gente não aprende a ser pai, né? Isso é só um início aí da nossa conversa. Diogo, você estava falando e eu estava lembrando de algumas coisas, fazendo algumas conexões, né? E eu acho muito interessante porque, assim, eu vejo claramente na minha família, né, o modelo, assim, do meu pai, dos meus tios, de como eles deixavam muito coisas da casa e dos filhos, inclusive, para as mulheres, né? E aí, assim, eu já vejo uma nova geração, meu irmão, os meus primos, eles já têm essa coisa do compartilhar, de serem presentes, então eles assumem os filhos como pai, né? Assim, não como aquela coisa de, isso é papel, é função da mãe. Então, eu acho assim muito bacana olhar ao longo da história e ver como a evolução tem acontecido, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre essa questão das rodas de conversa, o que você tem descobrido e como é que tem sido, porque uma das coisas assim que quando eu cheguei a estudar um pouco mais sobre o assunto e até por conversas com o meu irmão, que o meu irmão ele é muito mais sensível do que eu, né? A gente brinca assim que ele tem uma alma feminina e eu tenho uma alma masculina no sentido assim de energia, de realização, de ir para cima e tal. E uma das coisas que dentro dessas conversas surgiu é que às vezes essa cobrança do ter que ser forte o tempo todo, eu tinha muita clareza do impacto que isso tinha para mim enquanto mulher, de o quanto que eu sofria com o machismo existente, né, no nosso país, nas organizações e tal. Mas eu nunca tinha parado para pensar
que se os homens, por um lado, eles eram, entre aspas, beneficiados em alguns aspectos, por terem preferência de cargos ou carreira, sei lá o quê, mas, por outro, que isso também era super nocivo e tóxico, né? Então, eu queria que você falasse para nós aí do que você tem visto, vivenciado, de como é que tem sido isso. Tá bom, era muito bacana a sua colocação. Tem várias coisas aí, né? A gente talvez precisaria de algumas horas para falar de tudo isso. Mas vamos falar um pouco do que você trouxe. Eu vou falar um pouco do que é vivenciado nas rodas, né? Então, assim, esse lugar, e o bacana é que a gente muitas vezes ia no começo com os temas prontos, com os PowerPoints estruturados, sabe? Para a gente falar né? A gente trazia frases de algum canal que fala sobre isso, depois eu vou dar algumas dicas aqui também. E aí depois a gente começou a perceber, olha que simples e ao mesmo tempo que potente e que bonito. Começou a perceber que essas conversas, elas acabavam tomando rumos de acordo com os personagens ali envolvidos. Então, a gente tinha um grupo grande no WhatsApp, de, sei lá, 50, 60 homens, mas, ao mesmo tempo, na roda presencial, né, que a gente começou em 2018, vinham 12, 15, né? E aí, dependendo daqueles personagens daquele dia, a conversa ia por assuntos distintos. Então, ela começava até com um tema X, mas esse tema logo a gente falava muitas outras coisas. E o ponto relevante, e respondendo a tua pergunta, os homens são carentes. Eles não têm espaço de fala, né? Primeiro, eu vou falar por mim também. Eu tinha preconceito, até muito pouco tempo atrás, sobre terapia. Eu achava que terapia, olha que machismo, e aí eu vou colocar isso em rede nacional, porque eu acho que esse é o lugar também da gente se vulnerabilizar. Sou, tá? Eu sou ainda em trabalho, extremamente preconceituoso, principalmente com essas questões de terapia. Eu achava que era para gente fraca que fazia terapia, gente que tinha que resolver alguma coisa. E se vai estar fazendo terapia, por que você faz terapia tanto tempo? Se não é para resolver alguma coisa logo, então acabou, vamos embora, né? Acelera. E ao mesmo tempo, que mulher que fazia terapia? Tá? Mulher que é fraca, que tem o emocional abalado e que tem que olhar para essas questões. Então, olha o absurdo. Eu entendo, porque o meu pai falava para nós que terapia era para gente louca. Eu cresci ouvindo isso. E aí, depois, ao longo do tempo, eu falo, terapia é para você não ficar doido, para você não surtar. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse lugar de validar os nossos preconceitos, e aí, Ana, é uma coisa extremamente importante que acontece nas rodas, que são os reconhecimentos. Então, a partir do momento que eu começo a me reconhecer hipócrita, que eu começo a me reconhecer preconceituoso, que eu começo a me reconhecer machista, me reconhecer agressivo, porque esse lugar que você trouxe, né, de muitos homens também, é assim, alguns, tá? E aí são vários formatos, mas alguns eu ajudo a minha esposa, ainda tem essa fala, olha, meu pai não ajudava, mas agora eu ajudo. Outros eu compartilho. E parece que é a mesma coisa, mas é absurdamente diferente. Talvez não o fato do fazer, talvez pode ser muito parecido até o fazer em si, mas como eu realmente me coloco inteiro nessa relação e participo verdadeiramente de uma família, de uma forma da estrutura dessa família, de que de fato eu estou compartilhando a educação de uma criança e não só de uma criança, mas da própria casa em si, enfim. Eu acho que esse lugar do reconhecer, e aí parte de um lugar lindíssimo de reconhecer as emoções, né? De reconhecer, então, e aí quando você traz das energias, perceber que homens têm energias, tem energia masculina, energia feminina, né? E que isso está presente na mulher e no homem, né? Então, e aí tem homens mais sensíveis, e esses homens mais sensíveis são homossexuais por serem sensíveis? Então, assim, e aí esse questionamento, por exemplo, uma coisa muito importante na roda que aconteceu comigo, o Pedro, acho que, se não me engano, tinha 5 para 6 anos, e eu questionando o desenvolvimento dele com uma voz feminina, com uma coisa mais assim, eu falei, pronto, meu filho é homossexual. E aí eu falei, meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero que meu filho seja homossexual. E aí eu fui, então, assim, o reconhecimento foi, por que que eu não quero que ele seja homossexual?
Então, as perguntas que foram sendo provocadas na própria roda e comigo mesmo, que eu fui partilhando isso de um lugar de escuta desses outros homens, vai fazendo com que, então, eu reflita dessa questão, porque o que será que me trava? Será que é o meu pai vai achar que o meu filho é homossexual e ele vai achar que a minha educação para ele está errada, que a sociedade... Mas o quanto eu não estou pensando verdadeiramente no Pedro? E eu estou pensando só, e tudo bem, num primeiro momento, na minha dor, mas assim, da onde veio essa dor, entendeu, Ana? Então, assim, olhar, então essa roda é tão potente, porque eu brinco que ela não é terapia, mas é terapêutica. Porque a gente olha para essas questões e aí depois, olha só, e aí, claro, com terapia junto, com a roda, a gente teve a possibilidade, eu tive a possibilidade de olhar para isso de uma forma, tudo bem se ele for, tá tudo certo, eu vou apoiar, eu vou com ele do jeito que ele é, e isso não vai mudar nada da minha relação com ele, eu só vou, inclusive, apoiá-lo a perceber e se conhecer se, de fato, é isso que ele veio, para, né, com essa questão da sexualidade. Então, então muda. A gente teve uma das rodas lindíssimas que foi a gente teve um convite para ir num shopping da cidade, num espaço de arquitetura, falar com... E aí esse espaço de arquitetura tinha um homossexual, na verdade um casal. Eram sócios, na verdade, não era um casal. E aí ele trouxe, ele participou da nossa roda. Então a gente aprendeu do universo homossexual, da visão dele, algo que eu nunca tinha escutado na vida. Né? Então, assim, o quanto a gente aprendeu ali, eu acho que é isso, né? Eu acho que resume-se sobre aprender quem nós somos. Então, esse lugar do homem que vai para a cerveja e para tomar cerveja e churrasco e falar de futebol e de vez em quando falar um pouco de política também, e no outro dia, bora trabalhar não vejo a hora de chegar ao final de semana para fazer isso de novo, né? Eu acho que ainda tem muitos homens também nisso, tem as bolhas desses homens olhando para isso, mas eu sinto como você trouxe. Eu acho que a sociedade está olhando para isso de forma mais consciente e mais ampliada. E, consequentemente, então, a gente vai virando homens mais conscientes das nossas próprias emoções, dos nossos papéis. Uma coisa que eu gosto muito é de se relacionar de forma significativa. O que é isso? É se relacionar de verdade, né? A hora que eu estou sentindo alguma coisa, eu possa ter a oportunidade de expressar o que eu sinto, e a partir daí eu consigo ter uma relação significativa justamente nesse lugar, de ter escuta, né? De ter acolhimento, de saber que talvez esse homem não precisa ter todas as respostas. Aí a gente traz isso para a liderança. Será que eu preciso ter todas as respostas ou eu vou partilhar isso com o time? E aí muda a tua liderança no corporativo também. Então, olha só o quanto que isso vai refletindo nas tuas relações significativas com o seu trabalho, com o meu pai, mudou a relação com o meu pai. Então, assim, mudou a relação com os meus filhos, mudou a relação com a minha esposa, a relação com a minha mãe. Então, eu acho que é lindíssimo a gente poder ter esses espaços de troca do masculino, e você trouxe uma coisa importante nos nossos bastidores, que eu vou falar agora, do empoderamento masculino. Eu acho que é exatamente isso, essa empoderar da inteireza que somos. Então, e o homem é tão maior do que só algumas fatias, né, alguns fragmentos que a gente olha desse homem, e que traz, como você trouxe, muita dor, só que sem espaço para validar essa dor. E aí, às vezes, você vê homens rancorosos, bravos, agressivos, e nem ele sabe o que está causando aquilo, sabe? Então, esse lugar de ter um homem mais consciente sobre as suas próprias angústias faz com que ele vá ter a oportunidade de cuidar dessas angústias e, ao mesmo tempo, ter uma relação mais saudável com quem ele convive, né? Eu acho que é um pouco disso também. E tem também uma questão do que você falou, né, Diogo, às vezes da questão do papel do pai, ou se teve um homem presente, quais foram os exemplos e a escolha que a pessoa faz a partir daí, né, assim, então, às vezes, no teu caso, você disse que era a questão da voz. Uma das preocupações que a gente tinha
quando estava com o meu irmão, porque meus pais faleceram cedo, é de que, assim, como é que vai ser o homem para se desenvolver enquanto homem sem uma referência de um pai? E logo depois a gente teve a presença do meu cunhado, né, assim. E outra coisa que eu achei muito interessante e que eu acho que a gente tem que aprender a não se julgar tanto é, assim, tudo bem eu entender que eu sou uma pessoa preconceituosa, né? Eu preciso o quê? Eu preciso saber quais são os meus preconceitos e eu tomo as decisões de como eu vou agir a partir deles. Eu acho que isso que é o bacana, né? Então, porque eu acho assim que muitas vezes a gente não aceita, entra no que você falou do lado da hipocrisia, e aí a coisa fica complicada. Então, entender que eu, embora seja uma pessoa a favor do empoderamento feminino, às vezes eu tenho alguns pensamentos machistas, ok, né? Assim, eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa que estou me desenvolvendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim sobre isso e sobre a questão assim de como tem sido do homem se abrir ou não, porque eu vejo que a mulher de uma certa forma ela tem mais essa coisa de trocar com as amigas, né? Assim de é um pouco mais natural. Você acha que para os homens isso já está mudando assim o perfil ou realmente eles precisam se sentir mais seguros? Vai mais aos poucos, se jogam menos, vamos dizer assim. Como é que você vê isso? Sim, muito bacana que você trouxe. É isso, é validar que somos humanos, né? Eu acho que esse lugar de dar conta de tudo, que me vem às vezes ainda hoje, assim, eu tenho que dar conta de tudo, né? E por que eu tenho que dar conta de tudo? E validar essa humanidade que eu sou também me permite reconhecer que eu estou em processo. Tem um termo, né, na área da educação que é utilizado, com certeza você conhece, que é o Long Life Learning, né? Quer dizer, o tempo todo a gente está aprendendo na vida, né? Estamos aprendendo e vamos aprender, sei lá, até a gente não está mais aqui, cada um com a sua crença, para qual plano vai seguir. Mas esse lugar de estar aprendendo o tempo todo, e que está muito relacionado com a forma de pensar, né? A gente usa a expressão no corporativo do mindset. Então, assim, eu acho que o homem está se abrindo, de modo geral, né? Eu acho que acho que tem muitos homens se abrindo para esses lugares, sabe por quê, Ana? Porque está insuportável. Eu acho que a gente, assim, está insuportável viver assim, né? Eu falo por mim mais uma vez. Começou a ficar insuportável olhar para essas questões e como é que eu vou agir a partir delas, porque se a gente tem uma energia masculina, independente de homem ou mulher, de resolutividade, né? Eu quero resolver isso. E aí, para resolver isso, eu percebi que não era só fazer um curso, né? Que aí eu ia aprender alguma coisa, beleza, fechou. Eu comecei a aprender que a gente tem que, então, colocar esse autodesenvolvimento o tempo todo, frequentemente. E aí, para isso, reconhecer, validar e seguir, né? Eu queria que você me ajudasse na outra pergunta que você falou, que eu acabei fugindo dela e não lembrando qual que era a segunda. Aí você me fala que eu já Eu tem acho que coisas eu trouxe a bacanas. questão da referência do pai, da presença de papéis de homens importantes, né, assim, na vida, de como é que você acha que talvez isso impacte na questão da construção, né, assim, do ser homem, porque aí eu vou falar por mim, né, assim, eu tive que trabalhar o meu lado feminino, né, do ser mulher no sentido de ser mais delicada, de ter alguns comportamentos assim, porque eu percebi que eu assustava muito, né, os homens assim com quem eu me relacionava no sentido de intimidar. Então, aí, às vezes trazia uma coisa que não era o que eu queria, no sentido de, essa mulher é independente, ela não precisa de mim, né? E eu preciso ou quero estar com alguém, né? Acho que é a melhor palavra, mas, assim, não alguém dentro dos padrões que os homens da minha faixa etária aprenderam que é o que eu espero outras coisas, né? Então, eu não espero uma pessoa que o tempo todo resolva tudo, porque eu sou uma pessoa independente, eu sou proativa, mas eu espero uma pessoa que seja um companheiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como é que você tem, como é que tem sido ao longo desses 3 anos aí da roda de conversa. Tá bom, perfeito, Ana. Bom, a questão do papel do pai, né? E aí eu olho para algumas relações homossexuais de cuidando de crianças pequenas, né? E aí tem uma grande discussão da sociedade. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu vejo
que as energias, eu acho que resolvem muito. Eu acho que quando a gente está falando, então, de energia masculina e feminina, independente da figura, né, do homem ou da mulher, eu acho que é muito mais amplo, e eu acredito nesse lugar. E é isso me traz esse papel do pai, o papel da mãe, na constituição do ser. Claro que aí é de jornadas individuais, mas o que eu percebo, assim, e que me vem muito com a roda de homem, e ao mesmo tempo com o meu relacionamento, é uma construção, porque a minha esposa também tem muito parecida com você. Ela tem uma energia masculina muito forte, e ao mesmo tempo eu estou há 13 anos, a gente está casados há 13 anos. E esse menino de 13 anos atrás, com essa menina de 13 anos atrás, a gente se desenvolveu muito, a gente mudou muito. E a gente ainda estava se relacionando, muitas vezes, falo mais por mim, com uma expectativa de um casamento perfeito lá dos 13 anos atrás. Então, o que eu estou percebendo e está numa jornada muito desafiadora para mim, é perceber a minha inteireza. E a mulher, como você falou um pouco antes, normalmente tem essa energia mais aflorada de buscar esse processo de autoconhecimento de uma forma mais orgânica, mais natural. A mulher é cíclica, né, com a menstruação. Então, assim, ela percebe esses ciclos no próprio corpo o tempo todo. O homem não tem esse ciclo para poder se conectar com as águas, com a lua, né, com as questões da natureza. E a natureza somos nós. Então, eu vejo que a mulher tem uma conexão com a natureza, né, muito forte. E a gente, então, está se esforçando para meio que correr atrás. E, ao mesmo tempo, esse lugar do correr atrás, eu me sentia em desvantagem, né? Então, esse lugar também de achar que eu estou na frente porque eu sou provedor e tal. Ao mesmo tempo, agora eu estou atrás. Então, você vê como eu falei lá atrás, da competição e velada, muitas vezes, acaba acontecendo. E isso, trazendo na tua colocação sobre esse papel, eu começo a me perceber que quanto mais inteiro eu sou, e ao mesmo tempo valido as minhas emoções e expresso as minhas emoções para minha parceira, e a gente refaz os nossos combinados, a gente brinca que a gente recasou algumas vezes, né? E a gente teve vários momentos de decisões de falar assim, olha, acho que o meu caminho é esse, o teu é aquele. A gente fez algumas vezes isso. E conversas muito sérias de falar, e aí, como é que nós vamos se organizar financeiramente com as crianças? E aí depois a gente foi olhando mais profundamente com isso, e aí eu com o meu movimento, ela com o movimento dela, também do empoderamento feminino, né? E eu caminhando com a minha jornada, e aí eu fui falando, eu fui pensando e agindo nesse lugar. E aí o que aconteceu agora, poucos dias atrás, foi exatamente isso. Foi esse lugar, então, do Diogo estar cada vez mais inteiro com a sua individualidade, para que depois eu possa me relacionar com a sociedade, olha só, com a sociedade, que são meus pais, são os meus pares aí no trabalho e tudo mais, de forma mais significativa e inteira, para depois, num terceiro pilar que eu aprendi com ela, isso, a sequência, né? Eu estar relacionando com um outro de forma significativa, mas a minha individualidade, ela tem que estar muito preservada. Porque o que acontecia era aquele casamento, que eu queria um casamento perfeito, feliz, alegre, divertido, que eu trabalho, e a hora que a gente se junta e é uma família e vamos embora, sabe? Assim, essa felicidade está estabelecida. Mas não, porque ela tem as individualidades dela, tem as outras coisas dela, ela tem vontades de viajar sozinha, e ao mesmo tempo, para mim era, não, peraí, eu estou fazendo isso no trabalho e tal, mas a hora que eu volto para casa, a gente tem que estar junto. Então, essas questões, e aí eu estou relacionando isso com a paternidade, tá? E aí os meus filhos presenciando isso, presenciando esse pai se transformando, essa mãe, essa mulher se transformando, esse homem se transformando, validando que eu choro, né? O Pedro falou essa semana, ele falou assim, eu não choro na escola. Aí a gente trouxe isso para uma conversa. Por que não chorar na escola? Né? O que tem na escola que você não chora? Em casa você chora, mas na escola não. Então, enfim, ampliar que nós choramos, nós nos emocionamos, né? E falar sobre a vergonha, que a gente também tem vergonha de fazer coisas em público. Então, assim, deixar isso de uma forma mais orgânica, mais leve, mais real, sabe, Ana? Mais humana, para que a gente, então, tenha referências, né? Como você trouxe, referências masculinas e femininas,
paternas e maternas, seja na sua organização que for, seja com tio, seja com avó, seja do jeito que for. Tanto que na escola a gente não fala pais apenas, a gente fala os responsáveis por aquela criança. E eu acho que isso é muito significativo para a gente, então, ter uma sociedade que não vai querer ganhar do outro o tempo todo. E aí a gente está numa polarização, que eu não vou falar das questões só políticas, não, tá? Mas a gente está em polarizações dentro de casa, nas competições que a gente está se colocando com a nossa parceira. Sabe? Então, às vezes, tem quem ganha mais ou quem tem carro melhor. Dentro de casa, às vezes, acontece isso, gente. E aí é tão tóxico para si mesmo, que você acaba externalizando essas relações com os seus. Então, quanto tem, ao mesmo tempo, de homens nessa roda, se olhando para tudo isso que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de amigos e conhecidos que não querem olhar para isso. E que vão falar que você não pode, né? A gente trouxe isso numa roda de homens super bacana, que você não pode ter a mochila rosa para ir para a escola. Porque a mochila rosa é de menina. E aí, um desses temas foi trabalhado ali, a gente ampliou isso. Então, assim, e aí você vai falar assim, aí no fundo você fala assim, ai, mas meu filho, você está com todo esse trabalho, aí você fala, ai, mas meu filho com mochila rosa mesmo, da Barbie, será que rola? Então, ou brincar de boneca, né? Se ele tiver interesse, né? Como assim? Diogo, uma coisa que você estava comentando, né? Assim, quando você falou da questão do que você tinha na tua cabeça do casamento perfeito, né? Eu acho que às vezes a gente pensa muito assim num casamento ideal. E a gente esquece que o ideal é o que existe só no mundo das ideias. Então, aquela coisa de família doriana, mas que não é a vida como ela é, né? Não tem os desafios e a rotina e tudo mais. Ultimamente tem sido muito falado na questão da Brené Brown, da importância de você ser imperfeito, de você demonstrar a vulnerabilidade. E nas rodas de mulheres também muito colocado a questão da síndrome da impostora, do quanto que a gente se cobra demais, é muito perfeccionista e do peso que isso traz. Eu queria que você falasse, então, da perspectiva masculina aí, né? Assim, do que existe, o que tem surgido dentro dessa questão de que você falou que estava muito pesado, estava muito difícil, né? Assim, manter essa coisa assim idealizada, né? Sim, perfeito, é isso, muito legal. Quando você traz que o casamento ideal está no campo das ideias, né? E vai para essa fantasia que a gente vai construindo eu não falo nem com a vida real, não, mas a gente vai construindo com as perspectivas, muitas vezes até das histórias mesmo, né? Que a gente acaba criando para a gente mesmo, que muitas vezes estão nas fantasias, né? Dos filmes, enfim, nesses lugares que a gente acaba consumindo conteúdo também disso. Eu acho que muitas coisas também daquele casamento antigo que durava anos e anos e anos e anos. Tenho uma tia minha que ela se separou com 65 anos, né? E aí a família falou, meu Deus do céu, você é louca, né? Com 65. E ela falou, não importa quanto eu vou viver o quanto... Não fazia mais sentido isso. Criei as minhas filhas, eduquei do jeito que, enfim, que deu para criar. E agora eu quero realizar outras coisas. Então, eu acho que a gente também está se abrindo para esse lugar e, ao mesmo tempo, com esse modelo, com o pezinho no passado ainda, né? Porque está muito relacionado... A gente está nesses mundos. E aí eu enxergo esse mundo em transformação. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, esse mundo da transformação, eu não sei quanto tempo vai durar isso, né? Mas eu acho que esse lugar da transformação é muito importante, muito significativo agora. Você trouxe da síndrome da impostora e da vulnerabilidade, né? Eu adoro a autora Brené Brown, quem não conhece, por favor, Netflix e livros e tantas coisas, até de liderança. É muito legal que a Brené Brown tem um livro, tá aqui atrás, né? Tem os livros dela por aqui. E para o homem, olha só que caso interessante que eu vou contar para vocês sobre vulnerabilidade. Olha que lugar desafiador que é para a gente também. Vou resumir. Um dos colegas lá da roda, né, trouxe que esse lugar ele estava se colocando para o processo de autoconhecimento, foi fazer retiros, né, que também é muito forte para as mulheres nesses retiros espirituais e olhar para esse processo, né, de significativo, de sentido de vida, quem eu quero ser no mundo, essas coisas todas. E aí ele voltou, segundo ele, mais sensível,
mais indeciso, voltou com uma energia diferente, não só do retiro, tá? Mas do processo todo que ele estava se desenvolvendo. E aí ele teve uma grande crise no casamento, porque a mulher, que é empoderada na forma, no feminismo também, começou a cobrar ele do homem que ele era, que não estava sendo mais. Olha que loucura. E aí ele falou, Diogo, né, na roda, assim, falou, gente, eu estou chorando mais, eu estou sem algumas, eu não estou tendo algumas decisões mais assertivas que eu tinha, eu estou mais nesse lugar ainda meio inseguro. E minha esposa, cara, ela não quer se relacionar comigo, a gente já não faz sexo há não sei quanto tempo, ela está querendo me expulsar de casa, eu não sou o homem que ela queria que eu fosse. Só que isso também, ela falou, é uma forma mais velada. Então, ela me deu um gelo. Então, assim, olha que loucura essa questão da vulnerabilidade nesse momento. E que, Ana, claro que não é para todos, mas faz parte de um processo. E o bacana da roda é que a gente foi esse lugar de rede de apoio, ele também com terapia, a partir de alguns encontros da roda que ele começou a se despertar para a terapia, porque ele também tinha preconceito. E aí um falava, olha, eu faço terapia com fulano de tal, eu falo com fulano de tal. Eu falei, olha, eu faço com um cara muito bacana online, um cara de São Paulo, tal, tal, tal. E aí ele acabou começando a fazer a terapia, começou a olhar a questão também dele, começou a ter oportunidades de comunicar, e esse é um ponto muito importante dos homens e da energia masculina. O medo da comunicação sem ser agressiva. O medo de dizer o que sente, conseguir comunicar falando, olha, estou num momento assim, estou num momento assado, eu estou sentindo isso, eu preciso de um tempo, e um tempo não é sair de casa, preciso de um tempo, por exemplo, eu precisei de um tempo, eu e minha esposa, a gente ficou um tempo, a gente quase ficou sem se falar, a não ser as coisas funcionais, quase com uma semana, 10 dias. Eu fui para Termas do Ibirá, que eu moro em São José do Rio Preto, em uma cidadezinha aqui pertinho, fui fazer massagem, fiquei um final de semana sozinho. Então, assim, para poder olhar para um monte de questões, fiz um monte de perguntas, eu escrevi o que eu não escrevia há anos. Então, assim, essa validação também das necessidades, né, que eu acho que tem uma frase lindíssima, que se empoderar é um caminho de volta para casa. Eu acho que os homens, as mulheres, os homens, estamos falando de roda de homem aqui, a gente está precisando voltar para casa, a gente está precisando voltar para a nossa criança ferida, a gente está precisando validar um pouquinho dos nossos sonhos, a gente está precisando um pouquinho brincar um pouco mais, porque o homem quando brinca é hobby. Não, vai brincar mesmo, sabe? Vai fazer vrum com um carrinho no chão, vai andar de 4 para parecer que você é um leãozão com teu filho nas costas, sabe? Volta um pouco para essa inocência da criança, para se conectar com você mesmo. E não é difícil, já está dentro da gente. Por isso que eu acho que o caminho de volta para casa é tão bonito, tão simbólico, tão significativo. Mas a gente vai criando uma carcaça, sabe? Fria, dura, impenetrável. Porque no fundo, a gente não quer acessar as nossas emoções, porque dói. E a gente não quer que doa. A gente quer as respostas rápidas, a gente quer a solução rápida. E aí não se constrói um homem inteiro. Uau, Diogo! Estou aqui com milhões de coisas na cabeça, mas infelizmente o nosso tempo está chegando para o final. Depois eu quero te convidar também para você conhecer a roda de conversa da Academia do IVG, tá? A gente faz uma vez por mês, a gente traz homens e mulheres, acho que vai ser super bacana se algum dia você tiver disponibilidade de participar e de conhecer, tá? Que os eventos têm sido assim incríveis e trazem muitas questões assim similares, né, dentro disso aí que a gente conversou. Queria pedir para você deixar, por favor, teus contatos aí. Você falou também de indicação, de não sei se é leitura, se é vídeo, o que é. Então, as palavras finais aí para nós, por gentileza. Tá bom. É aquilo que a gente comentou no começo, né? Daria para a gente ficar falando algumas horas, mas muito obrigado primeiro pelo convite, né? Para mim é uma honra poder partilhar um pouco do que a gente está vivendo, do que eu estou vivendo, né? Do que a roda, se a gente puder inspirar você a participar da roda do IVG, a participar de outras rodas, né? Dentro, de repente, da tua comunidade que você vive, né? Talvez da tua escola, convidar 1, 2, 3, não precisa ser nada muito
difícil falar das emoções e falar dessas questões que estão afligindo esses homens. Eu acho que você falou uma coisa que eu ainda não tinha falado, que era sobre segurança. Eu acho que precisa criar um ambiente de segurança, tá? Sem um ambiente de segurança, a gente não consegue colocar essas questões todas. E aí, gradualmente, né? Gradualmente a gente vai se soltando e falando outras coisas, né? Então, para finalizar, quero deixar algumas indicações de um livro que chama Liderança Shakti, tá? É um livro do capitalismo consciente. Eu não vou lembrar, é o Raj Sisodia e uma outra autora, Nelmi, se eu não me engano. Mas, enfim, um casal, né? Não são um homem e uma mulher, que escrevem sobre as energias na liderança, mas é uma jornada linda de autoconhecimento masculino e feminino. Linda, 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 linda. Recomendo muito. É um livro super novo. Saiu agora, se eu não me engano, em 2020. O Silêncio dos Homens, eu acho que é um documentário incrível que você deve assistir, né? Realmente traz números e tem uma habilidade linda sobre esse universo do homem que a gente muitas vezes não conhece de nós mesmos. E um filme que me despertou, que é um documentário que chama, ele está no YouTube também, tá? Tem legenda em português, chama The Mask e o Living, que é um pouquinho do que eu falei no final das carcaças, né? Das máscaras, né? Que a gente usa quando a gente sai de casa, né? E muitas vezes quando a gente está em casa, inclusive. Então, eu queria deixar essas indicações e o Instagram do Papo de Homem, que também é do Guilherme Valadares, é um cara incrível e tem muito conteúdo bom ali. Tá? Minhas redes, para quem quiser, é @DiogoTadei. A gente pode se falar por lá também. Ana, obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que você precisar. Eu que agradeço, querido, e vamos marcar um próximo para a gente falar de capitalismo consciente. Você topa? Topo, todo em traço. Vamos embora, tamo junto. Fechado, Obrigado, então. viu? Beijo! Beijão.